ser teu. Filho, eu quero ser teu Deus. Agora eu gostaria que você fosse boca de Deus aqui esta noite e emprestasse seus lábios ao Senhor e cantasse para a pessoa que está do seu lado: filho, eu quero tanto. Vamos lá? Filho, eu enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, cante. Tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Cante mais alto pra ele. Filho, eu quero tanto, vai. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer 96.5 Unidade FM. Se você perdeu o nosso debate de hoje, calma que a gente te ajuda. Você pode ouvir quando e onde quiser. Basta abrir o seu aplicativo de podcast, digitar Debates Unidade FM e ouvir aí, pelo seu celular. Disponível em todas as plataformas de áudio. Mais uma opção para você não perder nenhum debate da Unidade FM. Juntos, somos mais fortes. Unidade FM. Unidade. Uma história real baseada na vida de uma família que superou o impossível pelo poder da oração. Fé para o Impossível, 20 de fevereiro nos cinemas. Ingressos em feparoimpossívelofilme.com.br. Verifique a classificação indicativa. Juntos somos mais fortes. Unidade FM 96. Curta a nossa página no Facebook e segue a gente lá no Instagram, facebook.com/UnidadeFM. Unidade FM 96.5. A Unidade FM também está no YouTube. Lá você encontra o melhor conteúdo para crescer na fé e no conhecimento da palavra de Deus. Os nossos programas de debates, além de entrevistas, testemunhos e conversas que vão acrescentar muito à sua vida espiritual. Acesse youtube.com/Unidade FM. Inscreva-se e acione o sininho. Unidade FM. 3, 2, 1. Agora, a Unidade FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Unidade FM na Avenida Paulista, Debates. Bom dia, ouvintes da Rádio Unidade Cristã 95.6 FM. Eu sou a Camila Valverde e é uma grande honra, uma grande alegria estar aqui com vocês, apresentando hoje o programa de debates. Nós vamos falar hoje sobre as churches. O nosso tema hoje é aquele modelo de igreja church, que tem luzes coloridas, parede preta, louvores, né, os famosos worships, que são louvores mais modernos. Qual é a sua opinião sobre as churches? Ela se encaixa nos padrões bíblicos? Para falar sobre esse assunto, nós vamos receber aqui o pastor Luciano Scala, que é pastor da comunidade evangélica Vale de Bênção e também responsável pelo Instituto Viver na Bênção. Pastor Luciano é graduado em Teologia e Filosofia, pós-graduado em Bioética, Comunicação, Teologia e o Pensamento Religioso e Psicologia Social. O pastor Luciano, bom dia, seja bem-vindo. Eu já tive o privilégio, a honra de debater com o pastor Luciano. É verdade. Graças a Deus, hoje eu não estou sob essa pressão, estou aqui só mediano. Bom dia, pastor. Bom dia, pastora. Bom dia também ao bispo. Bom dia a todos que estão acompanhando. Estou aqui pela primeira vez nessa casa e é um prazer estar aqui, é um prazer estarmos juntos, para nós dialogarmos, debatermos e vamos juntos. Aqueles que ficarem conosco, com certeza, vai crescer e vai aprender bastante todos nós juntos. Muito bom. Do outro lado aqui temos o bispo Denis Ricardo. Bispo Denis é formado em Publicidade e Propaganda pela Faculdade de São Paulo, é radialista, locutor pelo Senac São Paulo, então ele está aqui em casa, né? Ele fez teologia na Faculdade Teológica Bethesda e é pastor desde dezembro de 99.
ele pertence à Igreja Comunidade Apostólica Livre. Pastor Denis, prazer te conhecer, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, pastora Camila, bom dia também ao pastor Luciano, a todos vocês que nos acompanham aqui pela Unidade FM. É um prazer estar aqui com vocês. Espero, de fato, que você seja edificado, consolado, exortado com esse nosso bate-papo dessa manhã. Muito bom. Então vamos começar com a pergunta. Vamos começar por ordem alfabética. Bispo Denis. O modelo church de igreja, church é uma palavra em inglês que significa igreja, mas esse modelo de igreja, na sua opinião, está dentro dos padrões bíblicos? Está dentro dos padrões bíblicos, sim. Toda igreja cristológica estará dentro dos padrões bíblicos, né? Então, embora ela possa ter junto a ela algumas características específicas que você mesmo colocou no início do programa, como paredes, luzes, estilos de louvor diferenciado, nomenclaturas em inglês, mas se Jesus é o Senhor desta igreja e ele está entronizado lá, se a doutrina for cristológica e apostólica, essa igreja está dentro dos padrões bíblicos, no meu modo de ver. Pastor Luciano, o senhor concorda? O que nós vamos trabalhar aqui hoje, o que eu vou tentar apresentar aqui, são os aspectos dessa nova modalidade de igreja que tem se sobressaído. É uma igreja que ela tem dado certo, usar esse termo, né, aqui no Brasil e também fora do Brasil, esse modelo church. E existem vários pontos que, ao meu ver, são pontos problemáticos e são pontos que nós precisamos olhar e olhar com atenção. Nós estamos vivendo uma nova onda, sobretudo aqui no Brasil. Nós, quando estudamos a história da igreja no Brasil, nós encontramos pelo menos 3 grandes ondas, né? E alguns vão dizer que nós estamos já numa 4ª onda e até numa 5ª onda já. Então nós temos, desde o começo do século passado, estas ondas acontecendo, sobretudo no meio pentecostal. Então nós temos a primeira onda, nos primeiros anos da igreja no Brasil, depois nós temos uma segunda onda, que vai dos anos 40 até dos anos 80, e a terceira onda, e nós já estamos numa 4ª onda. Existem alguns pontos que são problemáticos, e são esses pontos que nós vamos dialogar e apresentar aqui no decorrer do programa. Interessante. Então, para a gente dar sequência aí, eu quero passar o WhatsApp aqui da rádio. Se você que está aí ouvindo a gente quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, eu já quero deixar um número aqui para durante o programa você enviar para a gente, tá bom? E também o telefone, se alguém quiser ligar e fazer uma pergunta por telefone, nós temos alguém aqui disponível para te atender e para te responder aqui com carinho, tá bom? O WhatsApp da rádio é 11 98 48 49988. 11 9848 49988. O telefone da rádio é 11 42 10 30 60. 42 10 3060. Se tiver dúvidas e comentários, compartilhe aqui com a gente, tá bom? Bispo Denis, com qual finalidade o modelo church inseriu esses elementos diferentes, modernos, na igreja, como equipamentos de som de alta tecnologia, músicas mais modernas, um ambiente de uma atmosfera diferente? Qual foi a finalidade, o objetivo disso? Analisando um pouco da história da igreja, como bem o pastor Luciano já citou, utilizando as ondas, né? Embora essas nomenclaturas sejam mais didáticas, né, dentro da história da igreja, porque movimentos de reforma, contra-reforma, pentecostalismo, apostolicidade, ela é inerente à igreja desde quando ela começa. Eu acredito, pastora Camila, que seja por um aspecto de dialogar com o público em geral. Quer dizer, a contextualização da igreja em se fazer entendida por um novo espectro de pessoas, né? A modernidade das canções, quer dizer, você conseguir falar com pessoas que agora são aquelas que frequentam shows ou que estão familiarizadas com o ambiente, uma atmosfera um pouco mais, aspas para essa palavra, mas vou usar aqui a palavra moderna, né? Com muita referência, mas acredito que as igrejas church, né, com esse nome internacionalizado, e é uma questão de preferência, não que a minha defesa aqui é em relação se esta igreja é padrão bíblico ou não, né? Não é se eu gosto ou se eu acho bacana, é uma outra história, né? Mas
eu entendo que a proposta, né, seja para que ela se comunique cada vez mais com um público que entende esse movimento musical, cultural, artístico. E se a igreja, né, não se contextualizar como ela vem fazendo desde quando ela começou, né, os padrões de templo, os padrões litúrgicos da igreja foram passando por diversas modernizações. E a gente não pode ser simplesmente religioso ao ponto de dizer que alguma mudança nesse sentido vai ser antibíblico, né? Claro que eu estou esperando o pastor Luciano, ele falou sobre modalidade, e ele vai destacar daqui a pouquinho, né? Sobre a sua visão, e aí, claro, eu vou poder debater com mais claridade, mais clareza, esses pontos. Mas no meu modo de ver, a Igreja Church hoje é uma igreja contextualizada, e por isso talvez ela seja atacada. Sim. Muito bom. Pastor Luciano? Bom, então, olhando para esses aspectos, como eu coloquei na minha fala inicial, nós temos estas ondas, e dentro destas ondas, desses movimentos chamados ondas, nós encontramos as ênfases. Então nós temos no primeiro momento, na primeira onda, a igreja muito mais voltada a essa questão missionária, uma igreja que evangelizava, uma igreja que buscava alcançar mais espaço, não somente no território brasileiro, mas até para fora. Depois nós temos uma segunda onda, dos anos 40 aos anos 80, e essa onda foi muito marcada pelas igrejas que davam ênfase à busca dos milagres, à busca das curas. Então nós temos, nesse período, uma explosão do Pentecostes no Brasil e as igrejas crescendo, porque as pessoas, sim, de fato, elas iam atrás desses milagres. E nos anos 80 para cá, nós encontramos a ênfase e se torna a igreja neopentecostal, onde a ênfase se torna o dinheiro, a prosperidade, a riqueza. E a teologia da prosperidade, ela entra nesse campo e ela vai se expandindo, vai se espalhando. E dentro dessa ideia de teologia da prosperidade, ela vai também criando as suas ramificações. O que nós temos hoje é esta igreja que tem esse modelo, que é o modelo Church, que é uma igreja que ela chega, ela de fato, como o bispo colocou, ela vem para dialogar, sobretudo com o público mais jovem. Então a gente percebe que a grande parte dos frequentadores são pessoas que são jovens. Então, no aspecto estético, no aspecto de um templo, de uma parede pintada de uma cor preta, ou independente disso, as músicas, nós não estamos aqui debatendo um gosto musical, nós estamos debatendo aquilo que é um movimento hoje, que tem crescido, e se nós estamos debatendo esse tema hoje é porque de fato tem crescido e tem tomado notoriedade aqui no Brasil. A questão que eu coloco como problemática é a ênfase, porque eu não quero generalizar, mas em muitas igrejas a ênfase ela deixa de ser cristocêntrica e ela passa a ser antropocêntrica, ou seja, o homem ele se torna o centro da atenção. Então, não sei se foi a pastora ou o bispo que colocou no começo a questão do ambiente. E de fato, um ambiente é preparado. E de fato, as pessoas são atraídas pelo ambiente que é criado, pela atmosfera que é criada. Sim. E isso se torna um problema a partir do momento que a teologia aplicada dentro desse contexto é uma teologia que não tem Cristo como centro, que o homem passa a ser o centro. Então já vem elementos do coach. Então em muitas igrejas como essa, elas possuem elementos do coach, que no primeiro aspecto nós olharmos assim, de forma bem superficial, não tem problema, porque são ferramentas que são dadas, mas se torna um problema quando para me aproximar de Deus, eu me utilizo de ferramentas de coaching. Sim. E eu me utilizo de neurolinguística, eu me utilizo de outras ferramentas. E aí se torna um problema. Porque o Espírito Santo me parece ser coadjuvante numa situação como essa e deixa de ser o protagonista. Então, deixa eu ver se eu entendi. Parece que vocês concordam na questão de que o ambiente, a imagem, o gosto musical atrai um público, é estratégico para atrair um público mais jovem, é uma coisa inteligente e não tem problema nisso. Né? A questão que pega para o senhor é o conteúdo, é a teologia que é fraca. Exatamente. Me parece assim, quiseram agradar tanto o público que afrouxaram na palavra e na teologia. Se torna um ambiente que é um ambiente que ele é agradável, ele parece um shopping center, a igreja ela é moderna, ela é atrativa nesse momento, mas isso, no meu ponto de vista, pastora e bispo, isso para mim deveria ser secundário. Se isso é secundário e Cristo
é a prioridade, ok. Se é o contrário, se primeiro a minha preocupação maior é atingir o público, é fazer um marketing, é alcançar pessoas através dessas ferramentas, aí eu já vejo um problema. Daí é a questão que a gente precisa dialogar e ver até onde isso é saudável para uma igreja. Bispo. Então, mas isto, pastor Luciano, não é só uma questão de churches, né? A gente vai ter que admitir que a teologia da prosperidade, ou o evangelho coaching, ou esse evangelho mais antropológico, já vem acontecendo lá mesmo em alguns movimentos pentecostais, depois nas neopentecostais, antes mesmo delas serem paredes pretas, né? Então isso que é importante. O cuidado que a gente vai ter que ter aqui é aquela velha história, é um adágio que se fala, né, de jogar a água da banheira com o bebê junto. Né? Joga só água, né? Vamos fazer a purificação da criança e jogar apenas a água. Existem muitas igrejas hoje com a tipologia church, mas com uma teologia correta, né? Com uma teologia centrada em Jesus, com o Espírito Santo sendo realmente o proeminente nos cultos, na liturgia. Então, essa é a minha preocupação sempre. De novo, não é uma questão de preferência, não é? Entre estilos da estética. Essa palavra que você usou foi muito própria. Realmente a questão estética pode ser uma coisa que espanta quem está acostumado dentro de uma igreja com aquelas cores mais tradicionais. Ou com crentes mais antigos têm dificuldade de entrar nessas igrejas, né? Acredito que sim, até um certo preconceito, que é uma outra coisa perigosa, que aí vai se tornar religiosidade, né? Então, dentro dos modelos, digamos assim, eclesiásticos que temos desde quando a igreja é igreja, porque assim, o movimento primitivo, a igreja não se reunia em templos, era na casa das pessoas. Que cor que tinha essa parede? Não se sabe. Que tipo de louvor se tocava? Pouco se sabe também. O Espírito Santo era visível lá. Esse é um fato. Eles participavam da ceia, eles ficavam na doutrina dos apóstolos, partiam o pão de casa em casa. Logo depois, quando você vai perceber, aí já na patrística, né? Essa evolução do lugar onde se cultuava, e aí você vai ter que ter um templo. E que templo era? Às vezes era no cenáculo, na própria sinagoga. Então a gente vai ter dificuldades de encontrar um modelo, um padrão, segundo a pergunta do nosso debate hoje, né? Se é um padrão bíblico as churches. Eu não posso dizer que não é. Eu não posso dizer que, então, porque aí sim, atacar a teologia da prosperidade, o evangelho coaching, o antropológico e todas as questões onde Jesus não é o centro, o Espírito Santo é coadjuvante, estou de acordo. Essa é a minha próxima pergunta. No Antigo Testamento, a gente vê a descrição de como é que tem que ser, desde o tabernáculo, né? Até a cor do pano que está ali, como que tinha que ser colocado, como que era a liturgia. Depois o Templo de Salomão, a gente tinha exatamente como que devia ser a liturgia, tinha um padrão, né? Mas no Novo Testamento, com o descortinar que Jesus traz, que você entende em Cristo que ele é o sacerdote, não tem mais que a necessidade da figura do sacerdote, não tem mais a necessidade do templo, porque ele não habita mais em templo feito por mãos de homens. Então, qual seria aí, existe aí um padrão no Novo Testamento, um padrão de liturgia, um padrão de ambiente onde as pessoas devem se reunir, uma vez que a igreja agora ela é composta de pessoas que se reúnem com um objetivo completamente diferente do objetivo do Antigo Testamento? Então... Eu acho que eu já falei, né, pastor? Quer pegar? Pode falar. Bom, a pergunta ela é extremamente pertinente, porque no Antigo Testamento parece que as coisas eram mais claras nesse sentido, né? A intenção do culto, como é que era. Então, no Antigo Testamento, nós temos todas as regras. Basta você ler Levíticos e você vai ver as vestimentas, você vai encontrar a higiene que era necessária. Sim, tinha toda a descrição do que era para fazer. Então, isso parece que no Antigo Testamento ele está mais claro. No Novo Testamento, nós temos padrão? Sim, nós temos padrão. Qual que é o padrão? Ele não é estético nesse sentido, porque não existe mais a figura de um sacerdote, não existe mais a figura de um levita, né? Nós temos agora Cristo como centro. Cristo, ele é o sumo sacerdote. Cristo é a oferta perfeita. Cristo é o culto. Então, qual que é o padrão? O padrão é Cristo ser o centro. A figura do Cristo, a figura do Evangelho, das Boas Novas, ser colocada como centro. Hoje, isso traz problema? Sim, se eu não coloco Cristo como centro. Então, não estou generalizando a fala do bispo, eu entendo e concordo. De fato, deve ter igrejas que têm um padrão bíblico, teológico, porque nem todas são iguais. Mas o que nós encontramos numa maioria é essa problemática, onde o antropológico, onde o homem, ele é o centro.
Então aí foge do padrão. A pergunta do programa é se está dentro de um padrão. De certa forma, não. Se o homem é o centro, não é mais o padrão. Mudou-se o padrão. Bispo Denis, na igreja, lá em Apocalipse, a gente vê Jesus mandando João mandar 7 cartas para 7 igrejas, e ali na Ásia Menor, que serve para a gente essas 7 cartas hoje. Ali naquelas 7 cartas, a gente vê Jesus fazendo críticas e elogios para aquelas igrejas. Então tinha igreja que tinha palavra, que não faltava palavra, mas faltava o primeiro amor. Enquanto que tinha igreja que tinha muito amor, mas não tinha palavra. Outras foram criticadas por Jesus por permitir que os falsos apóstolos ficassem ali, eles não repreendessem. Enfim, tirando 2 igrejas que não receberam repreensão, só receberam elogio, as outras 5 receberam as 2 coisas, críticas e elogios. Olhando por esse modelo de igreja, church hoje no geral, ao seu ver, e à luz das escrituras, claro, né? O que você acha que Jesus criticaria e o que você acha que Jesus elogiaria nessas igrejas? O ruim de ter uma âncora pastora é que você arranja pra cabeça, né, pastor Luciano? Você viu a pergunta dela? Praticamente uma escatologia. Exatamente. Agora, ainda bem que perguntou pro senhor primeiro. Quando a gente olha para Policarpo de Esmirna, por exemplo, que foi aquele que teve que defender e ser o padrão dos fiéis lá, né? E outros tantos, Atanásio, Irineu, o Clemente de Roma, esses homens que foram discípulos dos apóstolos, né? Que precisavam agora de uma continuidade apostólica do que foi ensinado. Realmente o padrão bíblico das igrejas da Ásia Menor é um padrão bíblico realmente cristológico. Isso é um fato, eu concordo e assino embaixo. Mas tinha muito a ver com o culto particularizado do crente, se a gente for olhar, que é o que está em Atos 17, 24, a citação da pastora Camila ainda há pouco. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. O culto agora é inteligível, mas o altar sou eu, o santuário sou eu, a igreja sou eu, juntamente, claro, com a eclésia, ou eclesia, como preferirem. Essa koinonia, essa comunhão dos santos em torno e debaixo ao mesmo tempo do Cristo, e aí faço coro com o pastor Luciano, dessa centralidade em Jesus, de um culto vívido, fervoroso, real, é o que o Espírito diz às igrejas. Pode ver, quer dizer, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? É um estudo que a gente faz sobre aquelas 7, mas que são tipologias das igrejas do agora. Então, se a igreja for parede preta, parede branca, parede rosa, parede verde, se ela for tradicional, conservadora, pentecostal, neopentecostal, avivada, não avivada, se lá existem crentes cheios do Espírito Santo, onde Jesus é o Senhor e o Espírito Santo está sendo ouvido com voz audível no centro do coração de cada um dos crentes, essa igreja está aprovada. Então, o primeiro amor, as obras de fato reais e contundentes, né? Do serviço cristão, a não idolatria, né? Aquele apartar dos nicolaítas, que claro, ali é necessário uma profundidade que não temos tempo agora, mas eu acredito que ainda hoje cada uma daquelas mensagens são muito vívidas, mas não terá a ver nem com modalidade, nem com a parte estética, talvez a ênfase, e aí sim, se a ênfase cristológica de uma igreja é adorar ao Senhor Jesus e que ele seja o centro, eu digo a você, é um cântico antigo das nossas avós, acho que o pastor Luciano vai lembrar essa. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão será. Vai ter gente saltando do sofá uma hora dessa. Eu lembrei. Pastor Luciano, quando Paulo vai lá para aquela cidade tão idólatra e vai pregar e tem muitos deuses, ele encontra ali um altar para um Deus desconhecido. Uhum. E ele pega o gancho cultural daquele Deus desconhecido para falar, tá vendo esse Deus aqui que vocês deixaram um altar para ele? É ele que eu represento, um Deus desconhecido. E ali ele prega Jesus, né? Você acha que, de certa forma, essas churches seria uma maneira de você entrar num gancho cultural para você atingir os jovens que as outras igrejas não conseguiriam? Eu acho que aí, pastora, a gente tem um ponto que ele é um ponto central da nossa discussão. Porque se a pergunta que a pastora fez para o bispo, eu diria
que existe um ponto muito positivo nessas igrejas, que é o capricho estético, que a gente não pode negar, e essa capacidade de dialogar com as novas gerações. Então, essas duas capacidades, a gente precisa entrar e concordar que, de fato, eles têm praticado isso com excelência. Agora, o problema está nisso. Tudo é válido? Será que tudo é válido para que eu tenha esse acesso a essas novas gerações? É válido? Até que ponto é gancho cultural, até que ponto é corromper o principal? Exatamente, até que ponto. Porque se eu tenho um evangelho que é pregado, onde leva a pessoa, e aqui para mim começa a ter o problema, ao bem-estar, a um ambiente climatizado, bonito, aconchegante, uma cafeteria de primeira, um espaço para as crianças de primeiro mundo. Se eu tenho isso como uma prioridade, como uma ênfase, e eu não tenho como a minha preocupação central em transmitir o evangelho que leva à conversão, à mudança de vida, um impacto a uma vida, porque nós que pregamos o evangelho genuíno, nós sabemos que o evangelho genuíno não é um evangelho que nós temos ouvido hoje em dia. Não sei se ambos concordam comigo, mas o evangelho genuíno que Jesus pregou, se nós olharmos para a vida do apóstolo Paulo, não é atrativo você pregar isso. Porque as pessoas vão olhar para uma vida como a de Paulo e não tinha aspecto de prosperidade, não tinha aspecto de riqueza, não tinha aspecto de conforto e bem-estar. Era um homem que estava passando por muitas tribulações, foi preso injustamente e morreu na prisão, inclusive. Então, se o evangelho que eu prego, por mais que eu faça uso da cultura para atrair essas pessoas, mas o evangelho não leva as pessoas a essa consciência, eu estou falhando no principal, que é levar o evangelho genuíno às pessoas. Então, para mim, não é válido. Então, a questão não é ter uma igreja bonita, moderna, a questão é ter tudo isso e negligenciar o principal. Exatamente. E a palavra. Se você estivesse conciliando as duas coisas, seria perfeito. Perfeito, porque se você consegue pregar esse evangelho genuíno, que não é atrativo para a nossa geração atual. Porque o que atrai a geração atual são outros aspectos que estas igrejas, elas se aproveitam e utilizam e arrebentam com isso e estão crescendo, explodindo por aí. Porque o evangelho genuíno, até que ponto ele é atrativo? Chegar para uma pessoa e dizer sobre renúncia, dizer para a pessoa que ela precisa renunciar, abrir mão, repartir, dividir, conforme Jesus falou para aquele jovem rico. Percebe que o jovem rico das costas foi embora, porque não era atrativo a proposta de Jesus. Bispo Denis, você acha que as churches, elas negligenciam a palavra? Elas pregam um evangelho meio café com leite? Não acho que todas, não. Existem algumas, e é fato, mas de novo eu vou fazer coro aqui. Existem igrejas centenárias no Brasil, né, que são até dignas de serem postas como teologicamente corretas, mas são frias. O perigo é o mesmo, né? É um contraponto que eu levanto. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que talvez essa atratividade cultural pode ser uma mescla de algo que mais tarde, depois, vai ter que ser reparado para que não seja uma mistura, mas igrejas que, muito antes de todas as churches surgirem, a gente pode citar aqui a Hillsong, Lagoinha e outras tantas, que são igrejas modernas, vamos dizer assim, ou que se modernizaram ao longo do caminho, mas existiram outras tantas que também tiveram os seus problemas. Então, de novo, há de se ter o cuidado de não só usar a tipologia. As churches hoje são o problema dessas questões. Essas questões são presentes na história da igreja desde quando a igreja é igreja. E então, todas têm problemas, né? Todas vão ter. Sim. Vamos atender uma ligação? Tem alguém na linha aí? Pode colocar aí. Alô? Oi, boa tarde. Bom dia, quer dizer. Olá, bom dia. Tudo bem, irmão? Tudo bem, graças a Deus. Com quem eu falo? Qual é o seu nome? Evandro. Oi, Evandro. Bom dia. Paz do Senhor. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Em nome de Jesus. Então tá ótimo. Manda, Evandro. Fazer uma pergunta pro pastor que está defendendo a igreja No Church. Só um minutinho, Evandro. Pro pastor Luciano? Isso, pastor Luciano. Tá, pode fazer. O exemplo, o pastor Luciano, acho que é da igreja como for, pentecostal. E tanto o outro pastor está defendendo a igreja Church.
a igreja Church, ela é um pouco os louvor, ou o seu segmento mais calmo, e a pentecostal, ela é uma igreja mais avivada. Mas, por exemplo, lá na pentecostal, se toca um forró, alguma coisa, o povo se quebra no Espírito Santo. E eu sou pentecostal, continuista, acredito nos dons, e o pastor, né, que está defendendo a Church é mais calmo e busca do Espírito Santo. Tem igreja Church que é verdadeira, e tem igreja pentecostal, segmento pentecostal, que é verdadeiro. Mas no meio desses meios levados aí, tem igreja que, pelo amor de Deus... Tem ruim para todo lado, né, Evandro? Tem ruim para todo lado. Só sensacionalismo. O que eles vêem nesse ponto, assim, os dois defendendo, o cada lado, né? O que eles vêem sobre isso? Pastor Luciano. Legal, obrigado pela pergunta, Evandro. Bom, realmente problemas nós encontramos em todas as igrejas. Isso não é um privilégio apenas de uma. Todas nós encontramos problemas. A grande questão não é a estética, como eu já disse, de um templo, não é a estética das músicas que as pessoas gostam, que elas vão se adaptar e vão louvar a Deus com aquela música. Eu acho que isso esse não seria o ponto. Agora, problema sim, nós encontramos em todas as igrejas. O que nós estamos debatendo é a centralidade. Se a centralidade é Cristo, se a centralidade está no evangelho genuíno, não tem problema. Agora, se começa a colocar o homem como centro, daí nós começamos a enxergar os problemas. Então, no meu ponto de vista, problemas nós encontramos em todas as igrejas. Em todas. Ele concorda com você. Obrigada, Evandro. Obrigado. Obrigado pela participação. Deus abençoe, irmão. Outro dia, eu estava conversando com meu irmão, eu falei assim para ele, puxa, a denominação, a igreja tal, ela é muito boa em evangelizar. Ninguém evangeliza que nem eles. Eles trazem gente para Jesus, mas aí quando o povo vem, falta comida. Já a igreja, a outra tal, tem comida, tem palavra, mas eu nunca vi um pastor dessa denominação na rua evangelizando, fazendo eventos para trazer jovens para a igreja. Já aquela outra, e comecei a falar da diferença dos pontos fortes de cada um e falei pro meu irmão, poxa vida, essas igrejas não podiam todas se unir com os seus pontos fortes e aí a gente formaria uma igreja com todos os pontos, abrangendo tudo? Ele virou para mim e falou assim, mas já é assim, porque Deus já vê assim. Para Deus não tem um monte, para Deus é uma igreja. Sim. Essa que está doente nessa área, essa que cobre a doença do outro. Essa está doente aqui e essa cobre a doença do outro. Então, que bom que lá no céu, né, a gente vai ser uma igreja só. Um corpo só, né? Uma igreja só. É verdade. Considerações? Quanto temos? Comercial. Nós vamos dar um tempo aqui, então, para um break, irmãos. Continue com a gente, continua online, continua aí. Você que está ouvindo a gente pela rádio, a gente volta já. Debates na Unidade FM. Oi, tudo bem? Temos aqui 30 segundos para falar como vale a pena estudar teologia com a Faculdade Bethesda. Vamos lá? A única que tem um curso fundamental em teologia, 20 matérias em um único volume. Todo o curso básico em apenas 6 parcelas de R$ 79,00. Matrícula de graça. Impossível falar aqui todos os diferenciais da Faculdade Bethesda. Quer saber mais? Então acesse o site www.faculdadebethesda.com.br e descubra que tudo o que você esperava para fazer um curso de teologia com qualidade e que cabe no seu bolso está na Faculdade Bethesda. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Pode parar. Daqui a pouco tem mais debates na Unidade FM. Se você perdeu o nosso debate de hoje, calma que a gente te ajuda. Você pode ouvir quando e onde quiser. Basta abrir o seu aplicativo de podcast, digitar Debates Unidade FM e ouvir aí, pelo seu celular. Disponível em todas as plataformas de áudio. Mais uma opção para você não perder nenhum debate da Unidade FM. Juntos, somos mais fortes. Debates na Unidade FM. Estamos de volta com o programa de debates. Hoje o nosso assunto aqui é se o modelo church, aquelas igrejas de sons extravagantes, louvores mais calmos, os famosos worships e paredes pretas, se esse estilo de igreja ele está dentro de um padrão bíblico. Nós estamos debatendo aqui o pastor Luciano Scala, bispo Denis, e você que está aí com a gente. Nós recebemos aqui alguns comentários e perguntas por WhatsApp
E eu quero colocar aqui para a gente interagir com o pessoal. Vamos lá? A paz de Cristo, meu nome é Roberto, eu moro aqui no Rio de Janeiro e congrego na Assembleia de Deus. A respeito dessas igrejas, a intenção deles é atrair as pessoas com o ambiente que eles fazem, parede preta, luzes e essas coisas que vêm acontecendo. E você vê os escândalos que estão acontecendo aí pela internet, né? Briga entre famílias por causa de igrejas, e a intenção deles não é o evangelho. Está bem claro, eles não pregam arrependimento, não pregam palavra de confronto. As mensagens deles são de autoajuda, são cult, entendeu? Só fala da vida terrena, não fala do céu. E é uma igreja que, para mim, está longe do evangelho de Jesus. Dignas de ser. A paz do Senhor, meus irmãos queridos, aqui quem fala é o irmão Wellington. Eu sou da seguinte opinião. Bom é ver os frutos, né? Será que o que está sendo pregado nas igrejas hoje está trazendo o povo ao arrependimento? Está trazendo o povo a renunciar? Porque assim, é muito fácil abrir uma igreja com, igual tá falando aí nos debates, tem a melhor cafeteria, tem os melhores instrumentistas, os melhores vocais, tudo do bom e do melhor. Mas os frutos, está trazendo o povo ao arrependimento, está trazendo o povo a refletir, né, das nossas transgressões que a gente faz e é errado, e está trazendo a gente ao arrependimento dos pecados que está sendo pregado. Penso eu assim. Amém. Deus abençoe a todos. Tem mais algum? Obrigada, irmão Roberto do Rio de Janeiro. Deus abençoe. Obrigado pelo seu comentário. Obrigada, irmão Wellington, pelo seu comentário. Eu concordo com o irmão Wellington, que diz que a gente precisa analisar os frutos, né? Se a palavra que está sendo pregada, talvez não com tanta profundidade ou com profundidade, porque a gente não pode generalizar, segundo o bispo Denis aqui, tem churches e churches, né? Mas os frutos vão dizer, né? Como está a saúde dessa igreja. E pastor Luciano, irmão Roberto do Rio de Janeiro, falou que essas igrejas não são de Deus, porque tem um monte de característica aí, mas não tem evangelho e não tem nada de Jesus. Você concorda que não tem nada de Deus? A minha preocupação, pastora, é o que tem sido pregado. O que realmente tem sido pregado. Se a pessoa ela entra numa igreja simplesmente para sentir conforto, para sentir bem-estar, conforto no sentido de bem-estar, né? E ela não é levada à renúncia, essa pessoa não é preparada para as adversidades da vida. Essa pessoa, imagina essa igreja sendo perseguida. Eu estive na África, cheguei faz poucos dias da África, numa realidade de perseguição, uma realidade difícil, né? Imagina esta igreja dessa atualidade passando por isso. Como que iria lidar? Porque não é uma igreja preparada para isso. Então, isso me preocupa muito. Isso me preocupa muito. Por mais que eu encontre aspectos que são positivos dentro de uma igreja que tem essa visão church, dentro de igrejas que pregam teologia da prosperidade, ainda que existam aspectos que são positivos, aquilo que eu vejo que não é positivo, eu vejo como um problema seríssimo. É um problema grave. E você vê igrejas que se fala muito mais de dinheiro dentro da sua liturgia do que a palavra de Jesus, do que o nome Jesus. Você vê igrejas que pregam muito mais essa vida terrena, esse bem-estar terreno, essa prosperidade terrena, e não se prega nada de realidade do céu. Então isso me assusta e eu vejo com muita preocupação. Porque até que ponto é válido a gente atrair tantas pessoas, ter tantas pessoas ali dentro de um espaço e não levar essas pessoas à consciência que elas estão caminhando para o inferno. Que se elas não se converterem, elas vão perder a salvação dela no final das contas. Então isso é que me preocupa, né? Isso que me preocupa é que tem que abriu esse debate aqui para nós dialogarmos. Bispo.
Vou ler um texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 9, e a partir do versículo de número... Já estou nessa idade de tirar o óculos para ler, pastora Camila. Também tô. E, por favor, pastor Luciano, não ria. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá seu galardão. Há que se falar aqui também do cuidado que temos que ter para que algum tipo de reserva de mercado não exista no nosso meio, né? De que a igreja XYZ não pode fazer esta ou aquela obra. Deus usa quem quer, aonde Ele quiser, do jeito que Ele quiser. É verdade que existem discrepâncias teológicas, bíblicas, doutrinárias. Existem em todas as igrejas, qualquer ajuntamento de crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não, vai haver algum tipo de situação a ser resolvida. Há um filtro que vai ser passado, há uma régua do próprio Senhor. Então, você olha para a igreja de Corinto, uma igreja maravilhosa que a gente sempre cita, que tinha lá todos os dons espirituais, e Paulo faz citação disso, mas era problemática. Demais. Né? Tinham questões lá absurdas, se a gente for pensar. O tipo de igreja que talvez você fale, não, jamais seria desta igreja. Eu quero ser da igreja de Éfeso. Agora, lembrem-se que o Espírito Santo é o Senhor da igreja hoje. Ele unge, ele exalta, ele humilha, ele corrige, ele disciplina, ele discipula. Então, amados, muito cuidado quando a opinião, eu entendo a crítica, e a gente precisa fazer também de forma consistente, coerente, um apontamento profético. Não dá para fechar os olhos e dizer que as coisas não, estão boas. Eu sei que o evangelho precisa cada dia mais ser cristocêntrico, mas existem igrejas com todos os seus aparatos culturais, ferramentas técnicas sobre iluminação, sobre a parede ser A, B ou C, por causa de uma transmissão de áudio ou de vídeo. E tudo isso faz parte de um pacote. Existem vidas sendo salvas lá. Eu participei de uma igreja gigante durante 13 anos, da qual em algum momento houve uma discordância bíblica doutrinária da minha parte, mas eu não posso dizer que o Senhor não usou aquela igreja, que o Espírito Santo não estava lá, ou que Deus não estivesse tratando, inclusive os líderes, porque todos nós vamos passar por um momento de correção. Então, muita atenção em relação a isso para não... de novo, aqui o João, falou: Senhor, dá um cala-boca no pessoal, o pessoal pregando nem faz parte da nossa igreja. Eu acho isso um absurdo, o pessoal não tem nem a carteirinha, Jesus, sabe? E aí Jesus falou: deixa o cara pregar, meu. Ele não anda com a gente, mas está falando no meu nome. E depois, mais tarde, cada um terá responsabilidade do que disse e do que não disse diante do Senhor, né? O autor de Hebreus vai falar que aquele povo deveria estar já comendo um alimento sólido. Isso. Mas eles estavam ainda tomando leite. Né? O fato deles terem uma palavra fraca, o fato deles estarem ainda no beabá do evangelho ao invés de estar maduros, não exclui eles do corpo de Cristo, não faz deles menos crentes, faz menos maduros. Sim. Né, pastor? Então, peraí que eu vou falar aqui, tem alguma... Opinião. Tem uma opinião aqui, isso, obrigada. Irmão Genildo, de Barueri, mandou a opinião. E as opiniões aqui são todas muito bem-vindas. Irmão Genildo fala o seguinte: existe uma música que fala sobre esse tema. Se chama Xote Santo. Deus não habita em templos de parede preta. Foi isso mesmo que o pregador falou. Ele está certo, mas esqueceu de falar que na parede branca, Jesus também não está. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. O irmão Genildo está dizendo que Deus não tem nada a ver com cor de parede. Deus não está interessado com a estética, com a beleza de parede, porque ele nem habita em prédio. Mas ele habita em pessoas, né? É o que o irmão Genildo está dizendo. E é isso aí, glória a Deus. Obrigado, irmão Genildo. Pastor Luciano disse que não tem problema a estética da igreja, desde que a palavra seja pregada, né? Ele não falou que Deus está na parede preta nem branca. Eu acredito que a parede pode ser branca e a igreja bem clarinha e cheia de coisinhas escuras dentro da igreja clara.
Assim como a igreja pode ser parede escura e as coisas podem estar ali às claras. Não é uma parede, uma cor. A estética não vai mudar. Que né? vai determinar nada, mas é o coração, né, da igreja. Irmão Zezinho, final do telefone 6606. Obrigado, irmão Zezinho, pelo contato aqui. Ele disse assim: bom dia, tenho uma pergunta para o debatedor que defende a modalidade church. Se as igrejas tipo church são cristocêntricas, porque não seguem um padrão bíblico deixado para o templo, música, liturgia e etc., que foi deixado na Bíblia. É uma pergunta, ó. É o seguinte, para o bispo deles, se as igrejas tipo church são cristocêntricas, por que elas não seguem um padrão bíblico deixados para o templo, música e liturgia que foi deixado na Bíblia? Porque quer responder? Quero. Isso nós falamos no... É porque eu preciso saber que Bíblia o irmão tá lendo, né? Porque não existe nenhum padrão, tá? Bíblico litúrgico no Novo Testamento. Não existe. Existe aconselhamentos práticos dos apóstolos nas cartas às igrejas de como seria. Eu posso até citar algumas delas. Não contenda entre irmãos, cultivar dons espirituais, cuidar de órfãos, viúvas e necessitados, né? Mortificar a carne vivendo no espírito, um discipulado cristológico, entre outras coisas. Você vai ter uma espécie de ética e moral no comportamento do crente. Não existe nenhum padrão litúrgico do culto que nós conhecemos. Leitura da palavra, 3 louvores, oração do perdão ou da misericórdia ou da família, pausa para a oferta ou ofertório, como queiram, depois mais uma oração, uma palavra de 40 minutos, bênção apostólica, você vai para a cantina e paga a cantina, viu, irmão? Que você está indo lá e Deus está revelando aqui que você não está pagando. Então, não temos um padrão, isso tudo é coisa de um século agora. A gente tem 517 anos 500 e quantos anos de reforma? Foi em 31 de outubro de 1517, né? Então, pensa que os reformadores vão encontrar modelos eclesiásticos dos mais variados. Órgão de tubo, depois um pandeirinho sendo batido na palma da mão, mais tarde uma bateria, que na época não podia, na época do pastor Luciano, que é bem mais velho do que eu, né? Não se podia guitarra, distorção, lembra, né? Do capeta, o diabo tava lá no rock, aquelas coisas. Depois você vai ver uma grande revolução musical no Brasil, né? Começando lá na Zona Sul, do Rio de Janeiro, por exemplo, com a comunidade evangélica da Zona Sul, Batista da Lagoinha, lá em Belo Horizonte, mais tarde aqui em São Paulo também, por algumas igrejas, como a comunidade da Graça, da Graça, né? Lá no metrô todo, quem não foi naquela reunião de segunda-feira lá, e depois mais tarde com a Renascer em Cristo. Então, não existe modelo, viu, querido irmão que fez a pergunta, não há um modelo prático definido de liturgia na Bíblia. O que a gente precisa saber, como bem colocou o pastor Luciano na abertura dos nossos trabalhos, se essa igreja é cristológica, cristocêntrica, se a palavra é vivida lá e se o Espírito Santo tem sido uma realidade na vida de cada crente. Esse é o padrão bíblico. A gente nem tem uma harpa, né, pra tocar na igreja hoje, igual o Davi tocava, né? Pois é. Tá faltando Cítara. uma harpa. Alaúde. Que é isso, né? É de comer? Puxa vida. Nós temos uma ligação, nós temos alguém aí na linha. Pode colocar. Alô? Alô. Olá, tudo bem? A paz do Senhor, bom dia. A paz do Senhor, bom dia. Com quem eu falo? Meu nome é Pastor Nagibe. Oi, Pastor aqui Nagibe. de Fortaleza, no Ceará. Ô, delícia, que terra boa. Um abraço aos cearenses, um ótimo dia, Pastor Nagibe. Obrigada pela sua ligação. Pode falar. Eu queria fazer uma pergunta aos dois debatedores aí. Não sei se é uma pergunta ou se é... O que ele... No Brasil realmente existe o Evangelho? Na realidade, no Brasil, as igrejas estão pregando Cristo? Ótimo. Elas estão vivendo o verdadeiro Evangelho? Se é show, se não é, se é pentecostal, se não é pentecostal. Se as igrejas hoje, elas pregam Cristo, porque elas pregam política, elas falam de política, elas falam de adultério, vivem de prostituição. Todo ano, no ano que vem, vai ser as igrejas tudo a favor dos políticos, botando deputado, botando governador, presidente,
elegendo, vamos eleger esse, vamos eleger aquilo, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Porque só falar, passa a gente falar porque achou se é ou não é. Mas no Brasil, na realidade, o evangelho é cristocêntrico. Uau! Ou estamos muito longe desse evangelho. Muito obrigado. Obrigada, pastor Najib. Obrigada pela sua pergunta. Pastor, que Jesus abençoe a todos vocês. Amém, querido. Muito obrigada pela sua pergunta. O problema que o pastor Najib aponta aqui para a igreja, né? Ele fez aquele exercício lá, se Jesus fosse falar da igreja do Brasil, né? Como uma igreja, como ele faz lá em Éfeso, nas igrejas locais. Quais seriam as críticas e quais seriam os elogios que ele faria? Então, o pastor Najib já deu a resposta dele aí. A crítica seria: a igreja tem envolvido política demais, tem colocado mais em pauta esse assunto do que o próprio Evangelho de Cristo, tem tido muita abertura e conformidade com o pecado. Enfim, o que vocês acham? Vamos começar com o pastor Luciano. É uma pergunta muito ampla, né? Se o Brasil tem, lógico que tem. Acredito que sim, existem muitas igrejas que elas pregam o evangelho genuíno, que elas pregam a renúncia, a mudança de vida, a conversão verdadeira. Existe, isso é fato. Não basta o senhor procurar aí no bairro do senhor que o senhor vai encontrar igrejas que são sérias. Mas nós temos sim muitas igrejas que são problemáticas, muitas igrejas históricas, inclusive, igrejas que sempre tiveram uma voz muito forte no nosso país e hoje estão mergulhadas dentro de cenário político, estão em busca de poder. Então isso tem sido um grave problema, um câncer dentro do evangelho no território brasileiro. Então é um problema que de fato nós precisamos ter um posicionamento e uma denúncia. O profeta, o líder, ele deve ter a sua voz. Não é uma voz que apoia A ou B, é uma voz profética. Os profetas da antiguidade, basta você ler o Antigo Testamento e você vai encontrar os profetas falando lá diretamente para Acabe, os seus erros, os seus crimes. Hoje em dia a gente encontra muito mais os líderes apoiando o político A ou B ou C, sem realmente apontar onde precisa mudar e se converter de verdade. Bispo Denis, como é que você vê aí a situação da igreja brasileira? Você consegue ter um olhar assim geral? Consigo. Querido pastor Najib, não perca a esperança, meu amado. A igreja brasileira, enquanto movimento institucional, e eu tenho que entender a dor do senhor aí, que citou diversos problemas de ordem moral, ideológica, política, a igreja, infelizmente, flertando. E aí esta igreja, pastor, muita atenção nisso, que a gente tem talvez a leviandade de cometer o pensamento geral sobre o corpo de Cristo. E quando, na verdade, a liderança de algumas instituições estão cometendo isso. Mas a igreja é um organismo vivo. A igreja não é só o CNPJ ou a placa da igreja lá exposta no templo. Então isso é muito preocupante também, e eu quero trazer esperança ao pastor Najib e a todos que nos ouvem agora. A igreja é um organismo vivo que existe desde quando Jesus começa o seu trabalho aqui com os discípulos, quando na verdade nem igreja eles eram chamados, um conjunto de pessoas. Mais tarde sim, a gente entende que já era um aspecto muito profético em relação à igreja, e em Atos 1 e 2 fica claro no derramar do Espírito Santo, na palavra profética de Joel cumprida, que aquela igreja começa a ser espalhada. Era um organismo vivo, o evangelho continua vivo, não só no Brasil, ele continua vivo em todos os lugares da terra. Ninguém vai calar a voz da igreja de Cristo. As verdadeiras ovelhas ouvirão a voz do sumo pastor. Então, se a liderança A ou B ou C está prostituída, está devassa, fazendo isso ou aquilo, conchavo, se vendendo, curral eleitoral, não perca a esperança olhando para estas pessoas, porque eles não são o autor e consumador da tua fé. O autor e consumador da fé é Jesus Cristo, ele é infalível, ele é perfeito, ele não erra, ele continua falando aos corações, o Espírito Santo continua comandando a igreja. Então, mesmo que a instituição igreja esteja, aspas, com algum grau de enfermidade, quase falência, a igreja, o organismo vivo, não. Ela continua viva e poderosa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito bom, muito bom. É muito bom a gente lembrar que a igreja tem um dono, que o noivo é ciumento, que ele não é um dono que olha para a igreja distante, de cima de uma montanha, mas ele anda no meio dos candelabros. Ele passeia no meio da igreja e ele sustenta na palma da sua mão direita. Então ele está vendo tudo isso e ele repreende aquele a quem ele ama. Eu gosto muito de uma fala do Hernandes Dias Lopes, do pastor Hernandes, que ele diz o seguinte: quando alguém pergunta para ele como é que está a sua igreja, ele fala, tá bom, tá ruim e tá péssima.
Porque lá tem pessoas que levam a sério, tem pessoas ruins e tem pessoas péssimas. E como é que tá a igreja do vizinho? Tá bom, tá ruim e tá péssimo. Quando a gente fala de igreja ser um organismo composto de pessoas, a gente não tem uma palavra só, um diagnóstico só. A gente tem o bom, o ruim e o péssimo. Aqueles que levam a sério, aqueles que mais ou menos e aqueles que levam de qualquer jeito. É isso aí, eu quero chamar mais um comentário. Tem mais um comentário do WhatsApp? Não? Não. Nós vamos então para o encerramento, para as considerações finais do nosso debate. Considerações finais, pastor Luciano Scala, por favor. Pastora, muito obrigado. Muito obrigado pela recepção. Obrigado a toda a produção da Rádio Unidade. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado ao bispo. Quero deixar aqui a minha opinião final, que de fato eu entendo que a igreja ela precisa ser cristocêntrica. Cristo deve ser o centro desta igreja, o evangelho deve ser pregado de maneira genuína. Infelizmente existem pregações que eu tenho ouvido hoje em dia que é praticamente impossível alguém que conheça o mínimo da Bíblia consiga ouvir, porque são palavras que não falam do verdadeiro evangelho. Isso é uma pena, porque existem muitas pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno, porque elas não têm sido alertadas. Então nós que somos pastores, nós que somos líderes, essa rádio ela tem um poder muito grande de influência, que nós possamos sim influenciar para o bem e de maneira positiva. Pastor Luciano, quem quiser te encontrar, qual é a suas redes sociais, por favor? Eu estou no Instagram, @Luciano Scala, lembrando que eu sou responsável pelo Instituto Viver na Bênção. Temos um trabalho na Vila Brasilândia, temos um trabalho muito forte com pessoas que querem deixar os vícios. Então, se você tiver problema nessa área, entre em contato comigo, tá bom? @Luciano Scala. Temos missão na África. Se você puder nos apoiar, a tua ajuda ela é muito bem-vinda. @Luciano Scala ou pelo WhatsApp 011 96424 2661. Muito obrigada, Obrigado, pastor. pastor. Prazer ter você aqui, viu? É um prazer. Bispo Denis, considerações finais, por favor. Obrigado, pastora Camila, que prazer. Parabéns à sua condução aqui do programa nessa manhã. Pastor Luciano, prazer te conhecer. Aprendi muito contigo hoje e a todos vocês que nos ouviram. E claro, preciso mandar um abraço, um beijo carinhoso à comunidade apostólica livre de Vila Maria, Rua Dom Luiz Felipe de Orleans 326. Vocês estão me ouvindo, um beijo, amo vocês. E à noite a gente se encontra para falar sobre João 5 e João 15, respostas de Jesus para nós essa noite. Bom, eu vou terminar aqui a minha consideração final citando também Bíblia. 1 de Coríntios, no capítulo 12, no versículo 13, palavras do apóstolo Paulo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Se o Senhor Jesus me permitir aqui, Espírito Santo, com toda a licença para parafrasear as Sagradas Escrituras, nesse quer judeus, quer gregos, quer livres, então quer churches, quer não churches, quer parede pretas, brancas ou rosas, a todos nós foi dado beber do mesmo Espírito. Espero que vocês não percam a esperança de saber que a igreja continua viva, independentemente se church ou não. Obrigado, pastora Camila. Para te encontrar, suas redes sociais, por favor. Bem. Denis Ricardo, Denis Ricardo.oficial, no Instagram, no TikTok, em todas as redes. Denis Ricardo.oficial. Esse Denis é com 2 N's e YS, desculpa, foi coisa da minha mãe, né? Não escolhi isso aí de ser. Eu sou quase church, hein, pastor? E você não respondeu. Que cor que é a sua parede lá? Vou responder no próximo olha aí, peguei, irmão. Pessoal, um ótimo dia. Deus abençoe vocês. Essa foi a minha primeira vez como mediadora. Sobrevivi. Deus abençoe. Excelente dia e restinho de semana. Até mais. Você ouviu Debates na Unidade FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu dispositivo de podcast. Basta digitar Debates Unidade FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify e outros tocadores da Apple e Android. Unidade FM.